Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção. Esta é uma iniciativa das comunidades barrais do Rio de Janeiro, especialmente São Gonçalo, e Santa Catarina, a cidade de Porto Belo, e nossa Guarujá, não é? Onde eu moro. Então, sejam todos bem-vindos à nossa Alma da Canção. Alma da Canção que tem o objetivo de levar a música, os ensinamentos de Bahá'u'lláh através da música. E queremos que todos os amigos que aqui participem dando suas opiniões, seus comentários, aqui estão presentes. E você, que está aí do outro lado da tela, que está nos escutando após nossa gravação, seja muito bem-vindo à nossa live. Quero dizer que os ensinamentos de Bahá'u'lláh são realmente um remédio para curar o mundo, porque trazem a unidade para curar os males do mundo. E nós estamos aqui justamente para falar sobre a paz que o mundo tanto necessita. Bahá'u'lláh trouxe a paz através de seus abençoados ensinamentos, e aqui nós fazemos isso toda quarta-feira, estamos aqui na Alma da Canção, falando através da poesia e da música, levando os ensinamentos sagrados de Bahá'u'lláh para quem tem coração puro, bondoso e radiante. Para me ajudar a apresentar a Alma da Canção, eu tenho sempre a honra de convidar os meus queridos Max Willick e Bia Rangel, das comunidades do Rio de Janeiro, e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e Porto Belo, não é, Max? Então, para apresentar a partir de agora, chamo você, Max, querido. Seja muito bem-vindo à nossa Alma da Canção. Obrigado, Léo. Bom, nós já temos um formato bem definido sempre do nosso programa, né? O Léo nos dá sempre essas calorosas e amorosas boas-vindas, e depois a gente tem um pequeno momento devocional com a Bia. A Bia sempre nos brinda com uma canção baseada nos escritos barrais ou uma oração cantada, e é um momento muito importante na abertura do nosso programa. Então, Bia, fica contigo agora. Ok, boa noite a todos. Se puderem deixar os microfones no mudo, vai ajudar. Eu vou entoar um versículo do Bem-Amado, de Bahá'u'lláh, de Palavras Ocultas. Ó Filho do Espírito, nobre eu te criei, mas tu te tens rebaixado. Eleva-te, pois, aquilo para que foste criado, ó Filho do Espírito, nobre eu te criei, mas tu te tens rebaixado. Eleva-te, pois, aquilo para que foste criado. Esse versículo, ele é muito lindo, e Bahá'u'lláh é sempre muito claro nas palavras dele.
Ele fala claramente que nobre eu te criei, mas tu te tens rebaixado, porque a gente, como ser humano, a gente faz as coisas erradas, né? A gente peca. Mas ele quer que a gente se levante e conserte os nossos erros, né? E se torne a cada dia ser mais espiritual. E é isso que eu desejo para todos nós, que a gente consiga alcançar esse objetivo tão nobre. Obrigado, Bia. Muito obrigado. Bom, eu vou começar com uma canção, então. A alma da canção tem canções com alma. Sempre. Essa canção, o título dela é A Chave. Ela fala sobre como nós podemos estar com os olhos fechados, com o coração fechado, com os ouvidos fechados para o chamado divino que vem através das suas manifestações. E isso tem sido uma característica distintiva sempre da revelação de Deus, né? Que poucas pessoas estão com os olhos abertos, com os ouvidos abertos, com os corações abertos para a revelação de Deus. A maioria realmente está com os olhos fechados, os ouvidos fechados, os corações fechados para receber essa revelação divina. E a música diz que a chave, o que abre realmente tudo que estiver fechado em nós, né? Olhos, coração, ouvidos, a chave, quem abre é o amor. Os teus olhos fechados, como a porta fechada do teu coração, teus ouvidos fechados, impedidos um tempo de ouvir a canção. A chave, quem abre é o amor. A chave, quem abre é o amor. O amor sem limites, a força de Deus. O amor nos permite sermos mais do que tu e eu. Sermos mais do que tu e eu. Tua boca fechada e as palavras fechadas pela tua voz, tuas mãos tão fechadas e os teus pés amarrados tão cheios de nós. A chave, quem abre é o amor. A chave, quem abre é o amor. Amor sem limites, a força de Deus. O amor nos permite sermos mais do que tu e eu. Sermos mais do que tu e eu. Que lindo, Marcos, que lindo. Então, como eu queria dizer, depois da canção fica aberto aí para os amigos que quiserem comentar. Com certeza. Muito Eu- lindo.
Muito lindo. Max, querido, se você me permite, Sim, claro. eu achei muito interessante a música que combinou justamente com o que nós falamos no início, com nossas boas-vindas. Quem abre, qual é a chave que abre? É o amor? Que coração, não é? Qual é o coração que abre, que o amor abre, não é? Que abre a porta, não é? Que é a chave, quem permite ser aberto. É aquele coração, é a porta que tem um coração puro, que significa um coração puro, né? Que possui esse coração puro. Então, se você tiver coração puro, bondoso e feliz, essa chave abre a porta. Então, achei muito interessante essa coincidência, por assim dizer, entre a abertura e a chave. A abertura da alma da canção, falando da palavra oculta de Bahá'u'lláh, que fala sobre a pureza, a bondade e a felicidade, a radiância. Muito interessante, é o amor. Obrigado, Léo. Chegou mais uma amiga, Mina Mangolim. Muito bem-vinda. Eba! Você nem sabe quem é a Nina Mangolin, coisa linda que está aí, viu? Max, Anadir, pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Hoje não irei. Hoje eu não irei bastidores. Como diz uma máxima, a ignorância é uma bênção, né? A gente pode fazer bobagem. Nos fez uma grande surpresa. É que, na verdade, eu estou na rua, né? Então, eu falei, eu vou participar. Deixei tudo preparado para ele. Que bom que deu tudo certo. Está funcionando muito bem. Você é realmente um grande anjo. Um anjo maravilhoso. Na vida do Léo e de nós todos, né? Obrigada. Muito bom de ver. Então, na continuação, quem vai? Bia ou Léo? Quem vai querer cantar uma canção agora? Bia, querida, você, querida. Sou eu, então. Escutar a sua voz. Obrigada, meu querido. Eu vou cantar o versículo número 1 de Palavras Ocultas, eu vou entoar, revelado pelo bem-amado por Bahá'u'lláh. É muito lindo. Ele diz assim: ó filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Olha que coisa mais linda do mundo. Ó filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna. Gostaria de ouvir comentários dessa beleza de... Maravilhosa palavra oculta, a primeira palavra oculta de Bahá'u'lláh. Eu gostaria de, se Max me permite, gostaria de pedir uma gentileza a um de vocês, por favor, que vocês viram que a gente deu o início, a alma da canção, falando algumas palavras desta palavra oculta, e agora a querida Bia faz a palavra oculta, ela recita a palavra oculta, entoa a palavra oculta, da abençoada perfeição Bahá'u'lláh, revelada por Bahá'u'lláh. O amigo que está aí do outro lado, né, nos assistindo na internet, ele possivelmente não saiba quem é Bahá'u'lláh, essa abençoada perfeição sobre quem nós falamos aqui, né? Quem é Bahá'u'lláh? Então, eu gostaria de pedir a algum dos amigos aqui presentes
para fazer uma breve citação de quem é Bahá'u'lláh, para daí a gente continuar, porque de repente o amigo que está nos escutando pergunta quem é Bahá'u'lláh, mas por que esse pessoal fala tão bem de Bahá'u'lláh? Por que isso? Por que aquilo? Então, eu queria dar uma oportunidade para o amigo que nos escuta para pesquisar sobre a abençoada perfeição Bahá'u'lláh. Queria, então, que algum dos amigos falasse algo sobre a personalidade, sobre a figura de Bahá'u'lláh, quem é ele, né? Muito brevemente, por favor. Legal, Léo. Bom, eu vou te dar primeiro uma panorâmica de quem está participando. Obrigado. Então, o Léo Soares, a Bia Rangel, Ruki Miranda, a Ângela, a filhinha, Nelly Amorim, a Mina, que na verdade não é a Mina. A Mina passada. Agora, Célia Guarnieri e Nonato também chegou com a esposa. Bem-vindos, bem-vindos. Sejam bem-vindos, queridos. E eu queria voluntariar o Ruki para falar um pouquinho sobre Bahá'u'lláh. Muito obrigado, queridos amigos. É algo quase impossível, né? Falar da figura de um mensageiro de Deus que veio cumprir a promessa de Jesus de um só rebanho e um só pastor, né? Que está no final do enunciado do versículo 16 do capítulo 10 do Evangelho de João. João 10:16, Jesus no final diz: haverá um só rebanho e um só pastor. Bahá'u'lláh é um título místico, né, que lhe foi dado pelo arauto Babi, que quer dizer a glória de Deus. E Jesus disse: eu voltarei na glória do Pai. Então, não foi Bahá'u'lláh que deu esse título a si mesmo, não é? Ele recebeu esse título, não é? Quando o arauto sabia que estava próximo o fim da sua missão, ele então entrega a Bahá'u'lláh uma caixinha muito bonita, né, contendo um pergaminho azul, né, onde ele descreve o significado de cada letra do título Bahá'u'lláh. E junto com essa caixinha, ele bota a pena com a qual ele escrevia, que era uma pena mesmo, não tinha caneta tinteiro, era pena de pássaro. Daí a expressão, né, pena. Então, entregando a Bahá'u'lláh, simbolizando que a revelação de Deus que estava com ele agora era passada a Bahá'u'lláh. E Bahá'u'lláh se tornou, então, o grande líder do movimento que o Babi havia iniciado, né? O Babi quer dizer porta, né, no nosso idioma, e o significado da porta está no início do capítulo 10, do mesmo capítulo 10 do Evangelho de João. Versículos de 1 a 7 fala do significado da porta. E uma das coisas muito interessantes que diz um desses versículos, né, fala o seguinte: aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe por outro lado, esse não é o pastor das ovelhas. Então a gente vê que Bahá'u'lláh chega neste mundo como mensageiro de Deus através da porta, exatamente como o apóstolo João repetiu as palavras de Jesus. Não é que o mensageiro de Deus chegaria neste mundo através da porta. Parece lógico, né, que alguém entre em algum lugar através da porta, né? É muito lógico, né? Mas por que Jesus teria mencionado a porta e dito que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, esse não é o pastor das ovelhas? Então Jesus estava se referindo às ovelhas como nós, o aprisco como este mundo, e aquele que entraria pela porta é Bahá'u'lláh, e a porta é Al-Babi. Então tudo se cumpriu, não é? Todos os detalhes que foram revelados nas escrituras que antecederam a manifestação de Bahá'u'lláh foram todas cumpridas. E o próprio Bahá'u'lláh também diz isso. Todas as promessas das escrituras sagradas foram cumpridas.
Então, nós estamos vivendo no tempo, né? O Bab inicia o fim do ciclo profético, né? E inicia com Bab Bahá'u'lláh o ciclo do cumprimento de todas as profecias que haviam sido feitas para a humanidade. Então, falando rapidamente, seria isso. Na verdade, é muito mais, a gente estimula todos os queridos amigos, principalmente aqueles que são de base cristã, como a maioria, 90% dos barrais do Brasil são todos de base cristã, não é? Que leia os ensinamentos barrais comparando com o que está prometido na Bíblia, tanto nos evangelhos como no Apocalipse também. Não é? O aparecimento da fé Bahá'í cumpriu todas as profecias do Apocalipse. Algumas que falam de grandes problemas na humanidade, essas ainda vão acontecer, e a própria Casa Universal de Justiça, desde 25 de novembro, alertou a comunidade Bahá'í que nas próximas décadas a humanidade haverá de enfrentar situações intimidadoras. Como tem profecias muito fortes do Apocalipse, então a gente vê que essas que representam grandes problemas para a humanidade estão muito próximas de acontecer. E elas vão acontecer porque a humanidade está muito afastada de Deus e ela precisa de um puxão na orelha. Não é porque, como foi dito nas Escrituras, a volta de Jesus será como nos dias de Noé. E a volta de Jesus é a manifestação de Bahá'u'lláh. E nos dias de Noé, o povo estava totalmente distraído, apático, inclusive desafiavam Noé dizendo o seguinte, não é? Se o seu Deus é o verdadeiro, manda vir esse dilúvio. E no momento certo, a humanidade recebeu uma enorme provação, que foi uma chuva que durou 150 dias. Imagine uma chuva torrencial de 150 dias. Então, gente, que a gente esteja preparado, que a gente se aproxime dos ensinamentos barrais, porque eles nos trazem proteção, não é? Eles reavivam a nossa fé, não é? Eles resgatam a nossa crença em Jesus, em Mohammed, em Moisés e Abraão, elas nos vivificam, não é? E nos elevam ao novo patamar que nos permite enxergar a humanidade como sendo uma só, e enxergar todas as religiões como uma só, como todas elas etapas sucessivas da mesma verdade eterna. Obrigado. Desculpe se eu falei demais. Obrigado. Falou muito bem, obrigado. Nossa, que lindas palavras, meu Nossa. Deus. Muito legal. Maravilha. Aprendi um pouco mais. Que bom. Olha, eu sou Babi, hein? Sou Babi, 40 e tanto, quase 50 anos de fé. Então, estou sempre aprendendo. A gente nunca aprende, né? Tudo. Essa foi boa. Nesse ensinamento de Bahá'u'lláh. Temos muita coisa mesmo. Bom. Léo, querido, Filhinha, tua vez de nos brindar com uma canção. Obrigado, Marcos. Filhinha, nós somos contemporâneos. Eu estou com 52 anos de caminhada, você com 50, então a gente se declarou Bahá'í, assim, muito próximos um do outro. Alegria. Acho que sim. Muito bem, queridos. Então, em gratidão a Bahá'u'lláh por essas duas lindas declarações de amor por ele, Filhinha e o querido Hulk, gostaria de cantar uma canção e, após cantá-la, eu gostaria que o querido Max fizesse um comentário sobre o que eu vou cantar. Antes, porém, eu queria dizer sobre o assunto que a canção fala, que são, aliás, os templos barrais. Os templos barrais desenhados por Bahá'u'lláh, aliás, o templo Bahá'í desenhado por Bahá'u'lláh, ele está hoje na América do Sul, não é? E nós tivemos a honra de estar na inauguração do Templo Bahá'í aqui na América do Sul, no Chile, não é? E um amigo fez uma canção falando sobre o Templo Bahá'í
Mas ele não sabia. O interessante é que quando ele fez essa música, ele não tinha ideia de onde seria o templo. Eu me refiro aos Andes, né? Aquela canção que ele fala sobre as montanhas dos Andes, onde multidões estariam, né, visitando esse lugar. É como se fosse uma visão dele, né? E tempos depois, agora em 2016, o Templo Bahá'í foi inaugurado. E gostaria, então, após a minha canção aqui, gostaria que Marcos, querido, fizesse um comentário sobre o Templo Bahá'í. Muito linda a canção. Lembranças duram mais do que essas estátuas. Quero deixar minha marca nas rochas ou nas rosas. Por isso eu busco da fonte a água da vida eterna. Um dia me veio a coragem de ver e sentir, e a felicidade é como essa cachoeira, ela segue o seu rumo, e o homem o seu também. Quero subir aos Andes com todas as hostes. Quero falar com você, onipotente. Quero falar com você, compassivo. Quero subir aos Andes com todas as hostes. Quero falar com você, Bahá'u'lláh, Lindo! Muito lindo! Lindo, Léo! Maravilhosa! Canção maravilhosa. Muito lindo. Obrigada, Léo. Muito bem, Léo, obrigado. Essa canção realmente é incrível. E quase que profética, né? Que ele já tinha essa visão espiritual de que um dia, no pé dos Andes, de repente teria um templo Bahá'í. Se pode falar muito sobre os templos Bahá'ís. E uma das características interessantes dos templos Bahá'ís é que eles representam todas as grandes revelações de Deus desde o início, né, da história da evolução da civilização humana, porque eles têm na sua arquitetura 9 entradas sempre. São 9 lados, 9 portas, né? E sempre num formato circular, e com 9 portas, cada uma representando uma das grandes revelações de Deus para a humanidade até hoje. Uma das características dos templos Bahá'ís é que, apesar de serem templos construídos pelos Bahá'ís, pela comunidade Bahá'í, eles são templos da humanidade, eles não são templos só para os Bahá'ís, né? Hoje nós temos templos cristãos, templos evangélicos, templos budistas, templos hindus, que
de certa forma, são feitos com uma certa exclusividade para serem frequentados pelos seguidores daquela religião. Os templos barrais têm esse diferencial que é muito interessante na busca da unidade das religiões. Ou seja, dentro de um templo bahá'í, um budista pode entrar e fazer suas preces, um muçulmano, um judeu, um cristão, todos são muito bem-vindos. E como na fé bahá'í não existe clero, quem coordena, guia, enfim, e orienta a comunidade bahá'í no mundo todo são instituições que foram criadas por Bahá'u'lláh. Então não existe nenhum poder pessoal, ninguém é líder da comunidade bahá'í, não existe uma liderança pessoal e não existem sacerdotes. Então as práticas que acontecem dentro de um templo bahá'í são leituras dos escritos sagrados, obviamente dos escritos bahá'ís, mas podem se ler escritos de todas as revelações de Deus, e são cantadas canções, e, enfim, não existe uma cerimônia como em algumas igrejas, né, em alguns templos, mas existe um programa que é feito e contemplando todos os presentes. Eu confesso que nunca participei de nenhuma comemoração, enfim, de nenhuma atividade num templo bahá'í, mas espero poder um dia participar. Mas pelo que a gente vê e ouve de relatos, realmente é isso que acontece. E algo interessante é que, ao longo desses anos, desde a revelação de Bahá'u'lláh, depois conduzido por Abdu'l-Bahá e pelo guardião que foi sucessor de Abdu'l-Bahá, em cada um dos continentes do planeta foi erguido um templo bahá'í. E isso, há uma sabedoria por trás disso. Bom, eu não vou me alongar muito, o Huck levantou a mão, com certeza vai poder enriquecer muito mais esse assunto. Huck, por favor. Obrigado, Marcos. Eu tive a oportunidade de estar 2 vezes no Templo do Chile. A primeira vez, na inauguração, como o querido Léo mencionou, numa cerimônia muito bonita, e depois nós tivemos a honra de termos sido convidados para um casamento, da filha de um amigo nosso aqui de Goiânia, que se casava com um peruano, e os dois se conheceram no Chile em atividades bahá'ís. Depois da cerimônia, o casal e os convidados foram até o templo, isso já era à noite, então o templo foi iluminado. E é uma maravilha ver o templo iluminado, porque a estrutura dele é translúcida. Então, à noite, ele parece um abajur. Então, é uma coisa muito bonita. E aí nós ficamos mais 2 dias, aliás, mais 3 dias no Chile, e colocamos alguns horários nossos, reservamos para estar no templo ajudando. E na hora das orações, eu percebi que algumas pessoas tinham muita dificuldade para ler as orações. Me chamou a atenção, porque normalmente a gente convida pessoas que tenham facilidade para ler as orações, e eu notei que algumas pessoas tinham dificuldade. Aí eu perguntei para o pessoal que administra o Templo do Chile por que algumas pessoas que eles convidaram tinham dificuldades para ler as orações. Alguma dificuldade, não muita. Aí eles me explicaram que eles convidavam pessoas que estavam visitando o templo, não importava qual religião que era, e se a pessoa aceitasse ler uma oração, então ela era convidada para ir na frente onde estava o microfone e ler uma oração bahá'í, independente de qual fosse a sua religião. Não era perguntado à pessoa qual era a religião dela, e ela tinha oportunidade, na posição do templo que permite quem está sentado ficar olhando em direção à Terra Santa e escutar a leitura de um texto bahá'í ou de uma oração feito por um dos visitantes do templo. Então eu achei isso muito bonito, eles convidarem as pessoas presentes, que não eram bahá'ís, eram de vários países, e
liam do jeito que podiam ler, tomando contato com as escrituras Bahá'í pela primeira vez. E um outro detalhe interessante do Templo Bahá'í do Chile, eu fiquei ajudando na portaria, então quando a pessoa entra, ela recebe um livrinho de orações. E na volta, todas as pessoas iam entregar o livro de orações, como acontece em qualquer igreja, né? Aí nós dizíamos, não, é um regalo. Regalo em espanhol quer dizer presente. As pessoas me olhavam com um olho tão grande, de admiração, elas não acreditavam que elas visitaram o templo e receberam um livro de orações de presente, né? Então, é isso, queridos amigos. Muito obrigado. Que bom, Léo. Ana, nossa. Bom, Hulk. Muito interessante. Alguém entrou aí apresentando alguma coisa. A minha prima Célia, ela entrou apresentando alguma coisa. Às vezes ela quer até falar. Apertou sem querer, eu acho. Deixa eu ver se eu consigo. Nós estamos vendo todas as mensagens dela. Uhum. Não consigo desativar. Célia, então sai e entra de novo. Já desativei, eu já desativei. Obrigado. Bom, eu lembrei e achei um texto aqui do escritor Érico Veríssimo, e ele fala de uma experiência que ele teve na Terra Santa, e ele fala achando que o Santuário do Baba era um templo, né? Mas também é, e ele diz o seguinte: gostaria de caminhar sem pressa por suas ruas de Haifa e subir um dia, à hora do poente, os degraus de mármore que por entre solenes ciprestes me levariam até a porta do templo Bahá'í e talvez a salvação espiritual. Lindo texto e testemunho, né, de como a revelação Bahá'í vibra nos corações, mesmo que as pessoas não percebam muito bem. Bom, eu acho que é minha vez de cantar novamente uma canção com alma. Essa canção que eu vou cantar é praticamente uma continuação daquela que eu cantei antes, que falava que a chave que abre os olhos, os corações, que, enfim, nos abre para receber a palavra de Deus, a guia de Deus, o amor de Deus. O amor é a chave. E nessa canção agora eu falo que o paraíso é, na verdade, o amor de Deus. Bia, você quer falar? Não, é porque eu estou preocupada com a Célia, porque eu estou vendo as mensagens dela toda aqui na minha tela ainda. Porque às vezes a pessoa não quer, né? Eu queria falar então, isso. Talvez seja bom ela desligar. Isso. Ela agora saiu. Sim, agora sim. Que pena. Então, essa canção fala que quando a gente se sente perdido, está meio com uma visão obstruída, né, do mundo, e que todos nós, na verdade, estamos buscando o paraíso. E fala que o paraíso, na verdade, é o amor de Deus. Isso, entra de novo. Tá, gente, fica com Deus. O que é isso? Um abraço. Se tudo parece perdido, é Deus que nos faz encontrar, com a força dos nossos sentidos, a nossa virtude de amar. Se tudo parece nublado, é Deus que nos faz enxergar, com os olhos da alma o amado, o reino dos céus nosso lar.
Seu amor é o paraíso que juntos buscamos poder conhecer. Seu amor é o paraíso que juntos buscamos poder merecer. Se tudo parece distante, é Deus quem faz aproximar caminhos e passos errantes, pessoas buscando se amar. Se tudo parece parado, é Deus que nos faz levantar. Com as hostes de anjos ao lado, partimos para o mundo ensinar. Seu amor é o paraíso que juntos buscamos poder conhecer. Seu amor é o paraíso que juntos buscamos poder merecer. Seu amor é o paraíso que juntos buscamos poder conhecer. Seu amor é o paraíso que juntos buscamos poder merecer. Linda. Linda a música. Queria saber dos amigos, por favor, o que significa paraíso. Queria Eu posso cutucar a Ângela para falar sobre o paraíso? Não? Ângela não quer. Eu posso cutucar a minha prima Célia para ela falar sobre paraíso? Sim, sim. Sim. Olá, boa noite. Boa noite. Desculpa que eu aprontei, eu apertei uma tecla e não sabia que eu estava apertando. Não tem problema. O que eu sinto do paraíso, né, que é de Deus, como que eu posso falar? É a glória de Deus, né? É onde a gente vai participar das coisas boas que Deus deixou para nós. Que aqui é uma passagem, né, das nossas vidas, e lá vai ser o paraíso, onde a gente vai poder desfrutar das coisas boas que Deus deixou para nós. Que lindo, obrigado, Célia. Muito bom. Boa definição, sem dúvida. Alguém mais quer definir paraíso? Cada um tem um sentimento, um conceito, enfim, uma visão interior, né, sobre paraíso. O que seria o paraíso? É óbvio que a Igreja Católica, principalmente, que dominou muito o mundo ocidental durante séculos, né? Ela controlava tanto a ciência como a própria religião, o entendimento da religião e também as artes. Então, tudo que se produziu de arte, né, mostrando Deus e anjos, e seja Jesus e inferno, céu, essas coisas todas, foi baseado em orientações dos sacerdotes, baseados em interpretações literais, às vezes bem literais das escrituras, né? Então, criou no inconsciente coletivo aí uma visão que a gente tem que paraíso é um lugar em cima das nuvens, cheios de anjos tocando as trombetas, e é um lugar assim, todo iluminado, e isso foi uma criação realmente da igreja, né? Influenciado, artistas criaram essas imagens influenciados pelas orientações da igreja na época. Mas Bahá'u'lláh
deixa bem claro que paraíso, na verdade, é uma condição da alma, não é um lugar. Como o inferno também não é um lugar, é também uma condição da alma. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos eliminando o nosso eu inferior, o nosso ego, e nós seguimos as orientações divinas, nós temos acesso ao paraíso, que é a proximidade de Deus, a iluminação divina, o calor divino, tudo isso é paraíso. E quando nós nos afastamos, aí é o que nós chamamos de inferno, de estarmos na escuridão, porque não temos iluminação divina, passando frio, porque não temos o calor da presença de Deus. Então, é tudo uma condição de alma, né? Abdu'l-Bahá fala algo muito interessante sobre a existência dos dois mundos, do mundo espiritual e o mundo material, e ele usa uma metáfora muito interessante, diz que é como se alguém andando numa floresta. As árvores não percebem quem está andando na floresta, mas estão todos juntos ali, as árvores não percebem por causa da sua condição de árvore, né? E assim também nós, por causa de nossa condição física, das limitações que essa condição física nos traz, nós só vemos o que os nossos olhos mostram, a nossa imaginação pode imaginar, né, pode ver, nós só ouvimos o que os ouvidos ouvem ou o que nós imaginamos, mas tudo isso são limitações, e quando nós deixamos esse plano e abandonamos, né, essas limitações físicas, então a nossa visão realmente se amplia, tudo se amplia e a gente pode enxergar as coisas como elas são. Então, como se de árvores, de repente, a gente se transformasse em gente, né, nessa metáfora, e aí pudéssemos ver também as outras pessoas que estão caminhando pela floresta. Então, esse é o relacionamento entre os dois mundos. Nós só não podemos ver quem está nos cercando nesse momento, né, no mundo espiritual por causa das limitações físicas. Mas temos a certeza absoluta de que, nesse exato momento que nós estamos reunidos aqui, muitos amados nossos, muitos seres que estão no mundo espiritual estão nos acompanhando, estão nos orientando, estão nos inspirando e, principalmente, estão difundindo pelo mundo as fragrâncias de amor, de espiritualidade que emanam das nossas almas, dos nossos corações, nesses momentos que estamos juntos. Bom, quem quer falar mais alguma coisa? Nonato quer falar? Levantou a mão? Não? Mas eu gostei tanto de te ouvir na vez passada, e como o Léo falou que você é um anjo, e você acabou provando isso quando você falou, e o assunto é paraíso e tem a ver com anjos, eu gostaria de te ouvir. Qual é a tua visão de paraíso? Isso aí, Donato. Fala aí, também quero saber. Boa noite a todos. Qualquer coisa que eu for falar vai ofuscar o que o senhor falou. São sábias as suas palavras e me traz muito conhecimento. Conheço pouco, eu vou aprendendo essa questão de mundo espiritual, mundo da carne em que vivemos. Bacana, aprendo muito com vocês. Estou aprendendo, sou aluno. Todos somos, né? Todos somos alunos a vida inteira e vamos continuar alunos também no paraíso. Sempre evoluindo e aprendendo. E ai de quem, né, acha que sabe, que impede, né, a sua alma de adquirir mais conhecimento. É uma pena, é uma dó alguém atravessar essa vida pensando que sabe alguma coisa. Huck, por favor. Não, não é um comentário aí sobre esse assunto, mas um comentário prático, né? Eu vejo que o Nonato e a esposa dele estão fazendo a maior força para aparecerem na tela do celular, e a minha prima está com a minha tia também. Se eles deitarem o celular, a imagem se amplia
e os dois aparecem assim. Aí, olha só, olha que maravilha. Quem entende nas coisas entende, né? Valeu, Hulk. Valeu. É porque o celular em pé pode cansar, né? Melhor deixar ele deitado mesmo. Só você, Max. Só você, Max. Depois dessa, merece até uma música, né, Max? Isso. Bia, tua vez, Bia, querida. Uma canção com alma. Olha, continuando nessa mesma pegada do amor, do paraíso, do amor de Deus, eu vou cantar uma música que o nome dela é Amor. Essa música não é minha, e ela tem uma curiosidade. Houve aqui em Niterói um concurso de músicos barrais, entre músicos barrais, e essa música foi composta em 5 minutos por 2 grandes compositores aqui de Niterói, que é o Jorge Serravalho e o Lucas Falcone. Assim, ela é linda, essa música. Então, vamos lá ao amor. Continuando. Amor é síntese, não há o que tirar nem pôr. Amor é o início, desabrochar de uma flor. Amor é realidade que galopa ao corcel da dor. Amor é infinito que a suprema beleza criou. Amor, 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 amor. Se é assim, o início pode simplesmente não ter fim. Pode até chover, que o fogo e o calor vão se dissipar sob a luz do olhar, nascer livre de poder amar. Amor, 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 amor. Se é assim, o início pode simplesmente não ter fim. É isso aí, gente. Parabéns, Bia. Muito linda essa canção. Maravilha. Amor, 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 amor. Haja amor. E muitas pessoas acham que amor é um sentimento, mas não é. Amor é um conjunto, é sempre ação, né? Nós demonstramos amor por ação, não é só falando eu te amo. Falar eu te amo é uma coisa bem comum e quase sempre sem o significado que deveria ter, né? Mas o amor realmente é demonstrado e ele existe em ações que a gente faz para os nossos semelhantes e mesmo os que não são semelhantes, né? Porque muitos acham que é muito fácil, né? Amar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos. Agora, o grande desafio é amar, inclusive, quem não nos ama, né? Quem a gente não conhece, e a gente deve ver a face de Deus, porque todos são criaturas divinas, nós devemos olhar para as qualidades das pessoas e não para os seus defeitos e amá-las. E a gente pode amar uma pessoa mesmo sem gostar dela, mas a gente pode amar através das ações que a gente, quando interagir com essas pessoas, realmente ações de amor, né? De bondade, de generosidade. Se a gente avaliar o que compõe o amor, né? Que virtudes estão envolvidas no amor, realmente dá uma lista enorme, né?
Mas, com certeza, generosidade, compreensão, tolerância, bondade, tudo isso são virtudes envolvidas na qualidade do amor. Então, as ações que a gente deve ter. Muito bem. Hulk, o Hulk vai falar um minutinho, depois eu queria abrir um minutinho para a filhinha quer cantar uma canção. Nós falamos em templo e ela vai agora baixar um pouco o nível e vai cantar a capela, que é um templo bem pequenininho, né? O Léo também pediu para falar. Então tá. Hulk, depois o Léo. Não, na verdade, eu ia lembrar que a filhinha pediu a palavra, né? Então, reforçando apenas. Então tá. Eu também, a mesma coisa. Então tá. Então, filhinha, é contigo. Faz uma capela aí para nós. Muito obrigada, queridos amigos. Eu vou cantar o título dessa música que eu fiz é Ha, Ha. E essa música eu mandei para o querido Léo, e ele já musicou para mim, tem ele cantando essa mesma música na voz dele, com lindérrima. Agora eu estou pedindo para o querido Léo cifrar, que aí meu filho toca e eu canto. E aproveitar enquanto estou aqui na casa do meu filho, né? Ele toca violão e canta também, então aproveitar meu filho. Aí, logo que o Léo puder, por gentileza, cifra para mim essa mesma música, ok? Então. Vocês já perceberam que estamos vivendo nos dias de Deus. Vocês já perceberam que estamos vivendo nos dias de Deus. Foi enviado Excelência Barra com muito amor para nos reeducar. Então vamos aceitá-lo como tal, pois no mundo não existe outro igual. Vocês já perceberam que estamos vivendo nos dias de Deus? Vocês já perceberam que estamos vivendo nos dias de Deus? Foi enviado Excelência Baula com a justiça para nos reeducar. Então vamos aceitá-lo como tal, pois no mundo não existe outro igual. Muito legal, legal! Maravilha, filhinha. Muito bonito. Essa capela virou uma catedral. A alegria da filhinha é um negócio espetacular, cara. Obrigada, Leozinho. A filhinha tem que nos brindar outra vez. Ela tem um repertório enorme. Ela é uma grande compositora. Muito obrigada. Quando quiser, vamos lá. É só dizer. Se prepara na próxima quarta. Se Deus quiser. Traz uma canção. Cada quarta você traz uma canção para a gente. Com certeza. Obrigada. Então, Léo, eu acho que tua vez agora de Muito mostrar bem. uma canção com alma. E depois, para finalizar, eu queria convidar a Ângela para nos brindar com um dos seus poemas, se ela puder. Perfeito, Max. Queridos, eu gostaria de mencionar aqui na fala do querido Max, ele mencionou uma figura, né, maravilhosa. Sobre quem eu gostaria que depois a querida Bia falasse um pouco, né? É claro que o tempo já está se esgotando, mas assim, só dar um pequeno vislumbre de quem é essa pessoa maravilhosa. Eu me refiro a Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh. O querido Ruth falou sobre o pai, né? Que é Bahá'u'lláh, e aí eu pediria a Bia querida para falar um pouquinho sobre Abdu'l-Bahá, que é o filho. Então, uma canção que foi feita para ele, especialmente para ele, e que se chama O Filho do Falcão Real, Abdu'l-Bahá. Tu és a ave gerada do amor, tu és o filho do falcão real, tu tens o jeito perfeito
feito de amar, que me ensinou como ensinar a causa do Pai Bahá'u'lláh. Eu quero andar na vereda do amor. Quero ensinar como Abdul Bahá. Vou convidar o meu amigo ou irmão para vir consultar e juntos ensinar a causa do Pai Bahá'u'lláh. Oh, tu que és Abdul Bahá, dá-me tua mão e um abraço. Oh, tu que és Abdul Bahá, quero seguir os teus passos. Oh, tu que és Abdul Bahá, dá-me tua mão e um abraço. Oh, tu que és Abdul Bahá, quero seguir os teus passos. Muito lindo! Abdul Bahá, muito lindo! Maravilha, Léo! Orgulhoso! Obrigado, querido. Bom, então, eu tenho o grande prazer de falar um pouquinho sobre Abdul Bahá, que era o filho de Bahá'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, né? E Abdul Bahá é o servo de Deus, né? Ele nasceu em Teherã, na antiga Pérsia, que hoje é o Irã, né? E ele, logo, desde criança, ele reconheceu o seu pai como um ser extraordinário e ele se tornou o servo do seu pai a vida inteira. E Bahá'u'lláh foi exilado para vários lugares e em todos os lugares estava com ele o seu querido filho e toda a sua família, né? Então, assim, ele sofreu muito desde pequeno e desde pequeno ele transbordava aquele amor diferenciado, extremamente espiritualizado, e ele, quando Bahá'u'lláh partiu dessa para melhor, ele deixou o seu filho, Abdul Bahá, como centro do seu convênio. Então, para que evitar com isso várias interpretações dos seus escritos sagrados, somente Abdul Bahá interpreta os escritos de Bahá'u'lláh. Isso é uma coisa maravilhosa que não deixa que os Baha'is se dispersem e fiquem usando sua própria imaginação para interpretar o que um mensageiro de Deus disse, né? Isso evita a divisão na fé Bahá'í. Então, assim, nós os Baha'is, nós temos Abdul Bahá como o exemplo perfeito de Bahá'í. E, assim, tem muitas histórias dele, é um ser maravilhoso e puro amor, né? Que foi lapidado debaixo de muito sofrimento, porque todos os mensageiros de Deus sofrem profundamente e nós, os humanos, pegamos o presente de Deus e dividimos, começamos a brigar por causa deles e simplesmente o matamos no final da história. Infelizmente, é isso que acontece com eles, mas eles dão a vida por esse verbo de Deus, para que a humanidade tenha o conhecimento da continuidade da palavra de Deus. Sempre eles dão exemplo, eles confirmam o antecessor e afirmam o que vem a seguir. Eles não se dividem entre eles, eles são elos de uma só corrente. Todos eles são presentes maravilhosos
que Deus nos dá. E nós temos que parar com essa besteira de brigar, que o meu é melhor, porque o seu é melhor. A religião é uma coisa só, e todos nós somos irmãos e somos filhos de um único Deus. E que um dia a gente consiga entender isso e viver essa coisa maravilhosa. Porque, para vocês verem, só aqui nessa salinha digital temos pessoas de toda parte do mundo, e todos nós falando de um único Deus, e entendendo que nós somos irmãos e nos amando, apesar de nós mesmos, né? Então, Abdu'l-Bahá, ele traduzia tudo para a gente, se alguém tivesse alguma dúvida, e assim sucessivamente. Quando ele morreu também, ele passou essa responsabilidade para o seu neto, Shoghi Effendi, e depois que Shoghi Effendi se foi, ele nos deixou a Casa Universal de Justiça, que aí eu vou deixar a curiosidade com vocês para uma próxima vez. A gente vai explicando aos pouquinhos. Por favor, completem, quem quiser. Amigos, quem quer falar um pouco? Queria agradecer a Bia pela bela apresentação. Em pouco tempo falou muito. Foi lá da infância de Abdu'l-Bahá até a Casa Universal de Justiça. Realmente me lembrou Érico Veríssimo, né? Tem essa capacidade de síntese. E realmente isso é uma bênção de Deus. Abdu'l-Bahá é o que a gente pode chamar de aquele que vive no paraíso. Ele dizia que a minha casa é a casa do riso. Então, uma casa que vive dando risada, felicidade, é um paraíso, né? Essa é a casa de Abdu'l-Bahá. Precisamos, mas quem nos diz que nós devemos abolir todo e qualquer tipo de preconceito. E um deles é esse. Que diferença existe entre nossa terra e Egito? Rapidinho, né? Pegando o gancho que o Léo levantou da casa, tem uma história muito interessante de Bahá'u'lláh em Bagdá. O primeiro exílio de Bahá'u'lláh foi do Irã para o Iraque, não é? E ele saiu de Teherã em pleno inverno, né, numa situação muito terrível com a família. Ele havia ficado 4 meses preso numa prisão subterrânea, em condições terríveis, saiu muito adoentado e ainda recuperava a sua saúde quando a família foi expulsa do Irã, no primeiro exílio, para Bagdá, no Iraque. Foi no Iraque que Bahá'u'lláh se declarou em 21 de abril de 1863. E ele morava numa casa pequena e simples, né? E essa casa tinha um teto muito baixo. Era uma casa muito simples, onde Bahá'u'lláh morava. Mas essa casa vibrava com as energias espirituais do mensageiro de Deus. E à medida que Bahá'u'lláh foi sendo conhecido, muitas autoridades, muitas pessoas importantes, religiosos, sacerdotes, mulás, sábios, visitavam Bahá'u'lláh em busca de orientação e guia. E um príncipe de um dos países daquela região visitou Bahá'u'lláh na casa dele. E ele ficou tão impressionado com o ambiente da casa que ele mandou construir ao lado do palácio dele uma casa parecida com a casa de Bahá'u'lláh, simples, baixinha, porque ele queria reviver novamente aqueles momentos espirituais. E é claro que não era o aspecto físico da casa que contava, mas a energia espiritual que emanava do mensageiro de Deus. Né? O príncipe sentiu a energia, mas confundiu a energia como sendo o espaço físico da casa, que era uma casa pequena e baixinha. Né? Aí ele construiu ao lado do palácio dele para ele ficar uma casa pequena e baixinha. Então, como o Léo falou da casa, não é? A gente tem que olhar o espírito da casa. Né? E o próprio órgão máximo da fé Bahá'í, que administra os assuntos da fé no mundo inteiro, se chama Casa Universal de Justiça.
é uma casa para toda a humanidade, para abrigar todos os povos, todas as raças e todas as religiões. Obrigado, gente. Pelo jeito, a alma do príncipe também era pequena e baixinha. Pequena mesmo. E eu queria só me referir à generosidade do Hulk com o celular. Coitado do celular, estava de pé, ele pediu, por favor, deite. Cansado. Muito bem. A minha, Amigos, a minha prima esqueceu de fazer isso, então a minha tia está escondida atrás dela. A titia já deu uma fugidinha. então. Bom, amigos, nós estamos para encerrar agora nosso programa de hoje. E como eu pedi a Ângela, não sei se ela conseguiu escolher uma poesia, sim? Ótimo, então a Ângela vai mostrar uma poesia aí para a gente. Mas tem que declamar, tipo Batatinha quando nasce. Bom, essa poesia não é minha, é da Adélia Prado, uma poetisa mineira muito boa, muito feminista, com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher. Esta espécie, ainda envergonhada, aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida, é maldição de homem, para homem. Mulher é desdobrável, e eu sou. Muito bem. É bem feminista, né? É, Rio de Janeiro, né? Bem bom. Muito bom. Uma das coisas que sempre eu penso, quando penso em homens e mulheres, né, as diferenças. Tem até uma música que, se alguém um dia lembrar, que diferença da mulher e o homem tem. É muito legal. Não é o momento agora, mas talvez numa outra a gente possa cantar. Inclusive, mulher pode ser o tema dos nossos programas aí. Seria interessante. Mas eu gosto sempre Quando de tiver pensar... esse tema, dá licença, quando tiver esse tema, me convida que eu vou declamar para vocês a Maria Ninguém. Legal, legal, muito bom. E o que eu gosto de enxergar sempre nas mulheres é a parceria que a mulher tem com Deus. Uma parceria desde o início dos tempos, e ninguém vem a esse mundo a não ser através das mulheres. Veja que parceria maravilhosa. Todos nós, e todos antes de nós, e todos depois de nós, virão a esse mundo através dessa parceria de Deus com as mulheres. Então, veja a importância das mulheres e que parceria maravilhosa, né? Elas são esse canal divino aí, através do qual seres humanos vêm a esse mundo e almas são conectadas a esses seres ainda no ventre materno. É realmente uma parceria maravilhosa. Nós temos que agradecer sempre as mulheres por isso. Muito bem, amigos. Alguém quer algum comentário final antes de a gente dar um tchau? O Max, o tchau poderia ser com uma música sua.
Que tal? Não sei, pode ser sim. Vou dedicar ao Nonato. Eu acho que já dediquei uma na vez passada, não foi? Foi? É o Dia de Deus, vamos lá. Ó tu amigo que moras na terra, que vives tão triste, que vives em guerra, que olhas o mundo tão frio e sem cor, que notas nos homens a falta de amor. Sorria que o dia de Deus já chegou, pois sua glória nos iluminou, e a terra já brilha com sua luz. Somos os frutos que ele produz. Ó tu amigo que choras no leito, que sentes tão fundo a dor no teu peito, que pedes justiça, não pedes favor, que pedes ao mundo a paz e o amor. Sorria que o dia de Deus já chegou, pois sua glória nos iluminou, e a terra já brilha com sua luz. Somos os frutos que ele produz. Sorria que o dia de Deus já chegou, pois sua glória nos iluminou, e a terra já brilha com sua luz. Somos os frutos que ele produz. Somos os frutos. Tem a querida Célia e a tia que deu uma fugidinha. Sorriam que o dia de Deus já chegou. Sua glória nos iluminou. Então, amigos, vamos nos despedindo com tristeza, né? Que é tão gostoso a gente estar aqui. Na próxima quarta, espero vê-los de novo. Tragam seus amigos, seus familiares. Quanto mais gente participando, mais enriquece esse nosso programa que nós amamos fazer. E acho que vocês começam também a amar participar nesse programa, né? Que é muito gostoso. Obrigado, Max, querido. Também quero agradecer a participação de todos e convidá-los para a próxima quarta estarem aqui, para a gente consultar, aprender a consultar, aprender a falar sobre as palavras sagradas, viver, não é, esse paraíso, né, que o Bahá'u'lláh fala, é a unidade entre os seres humanos, nossas diferenças se juntando, nós somos um. Pediria, inclusive, para o querido Max cantar na próxima semana uma música maravilhosa que ele fez, dizendo que nós somos um, nós somos uma única alma. Essa é a alma da canção, e a única alma da humanidade é o movimento que leva ao paraíso. Combinado. Que lindo, Léo. Até a próxima, gente. Tchau, boa noite a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Toda a felicidade ao mundo para vocês. Beijo, Maria. Beijo. Até a próxima, hein? Valeu.